Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jairo Alna, sou professor de artes visuais, trabalho pelo Departamento de Arte e Cultura da Prefeitura Municipal de Uberaba. E hoje, na aula de Desenhos, Tecnologia e Criação de Imagens, na aula 2, vamos dar prosseguimento aí à introdução ao desenho. O suporte nas artes visuais. Nas artes visuais, antes de fazermos a nossa obra de arte, é importante a gente conhecer o suporte que vai ser utilizado. No caso das artes, o suporte mais comum que a gente conhece é a tela, mas também é possível usar paredes, como é o caso do grafite, azulejos, pedaços de panos, né? E muitos outros suportes também são apresentados a gente. Falar um pouquinho do papel. No caso do desenho, o suporte mais utilizado é o papel. Ele é fabricado usando aí a madeira e geralmente utiliza-se o eucalipto. Aí a árvore do eucalipto. Como que a gente chega a ter o papel? É um processo de industrialização que extrai uma substância da árvore chamada celulose. A árvore é cortada e levada para a indústria, onde a madeira é tratada, picada em pedaços bem pequenos. Em seguida, esses pedaços são cozidos em um grande recipiente, juntamente com ingredientes químicos. Daí sai a pasta celulose, como no processo mostrado na ilustração. Essa pasta é lavada em máquinas específicas que transformam esse material em uma folha bem grande e lisinha. Essa folha é prensada para retirar o excesso de água e tornar o papel mais firme. Logo após, enrola-se o papel em grandes rolos. Depois de enrolado, o papel é cortado em diferentes espessuras e tamanhos. Depois de todo o papel é separado e empacotado e vão para as lojas e papelarias. É aí, a partir daí que chega até você. Como que a gente consegue esse papel colorido? Foi uma pergunta que um aluno fez. Esse papel colorido, em uma determinada parte do processo da industrialização da celulose até transformar o papel, é acrescentado um pigmento para dar cor ao papel. Deu para perceber a quantidade de material e de trabalho que é necessário para poder fazer o papel. Por isso que é muito importante a gente não desperdiçar esse material. Se utilizarmos o papel de modo consciente, menos árvores vão ser cortadas. E, consequentemente, a gente se torna mais amigo do meio ambiente. Por que estudar arte é importante? A arte tem o poder de fazer o mundo um lugar melhor, tanto em beleza quanto em desenvolvimento. O ser humano que estuda arte é um ser humano diferenciado. É como se ele adquirisse superpoderes. Como são esses superpoderes? O indivíduo fica mais esperto e comprovadamente mais desenvolvido. Desenvolve melhor a coordenação motora, melhora a autopercepção e vê o mundo com outros olhos. E ainda muito mais coisas. A visão e a audição do artista fica alterada, ela é alterada. Ela percebe mais detalhes. Através do desenho, podemos elaborar vários projetos e também criar imagens geniais. Aqui temos um croquis de moda. E aqui um desenho feito com lápis, um desenho realista de uma aranha. Ficou bem real, né? Vamos à definição agora de alguns termos que são importantes, que é importante nós conhecermos para desenhar. Imagem é a representação visual de qualquer coisa. Pode ser algo real ou não. Um desenho de uma casa, uma pintura de uma árvore ou até mesmo a estátua de uma pessoa. Aqui temos uma fotografia como exemplo de imagem, uma estátua,
Carlos Drummond de Andrade, e o desenho de uma casa. Próximo termo, desenho. É a representação de pessoas, animais, objetos, lugares e tudo mais. Essa representação é realizada sobre uma superfície de forma gráfica com ferramentas apropriadas. Aqui a gente pode perceber uma criança utilizando o lápis para desenhar sobre essa superfície, né? E aqui uma pessoa fazendo outro desenho. Vamos falar um pouquinho sobre grafismos? Processo ou técnica em que se realiza traços e rabiscos de vários tipos, em retas, em curvas e outros tipos, em variadas direções, sem se preocupar com o seu significado. Então, são rabiscos, são desenhos, são curvas que a gente faz sem algum propósito, sem ter algum sentido. Aqui a gente traz um grafismo infantil, porém há que se perceber algo sobre o grafismo indígena. Pode considerar o grafismo, a arte indígena como grafismo? Pode, pela perspectiva de rabiscos, traços, retas e curvas em variadas direções. Porém, alguns grafismos têm significado sim. Envolve um significado. Por exemplo, as tatuagens que alguns indígenas utilizam, significa para identificar a tribo que ele participa, que ele é, se ele é solteiro, se ele é casado, e o papel social que ele cumpre dentro da tribo. Então, nesse caso do grafismo indígena, alguns desenhos podem sim ter algum significado. E aqui alguns grafismos utilizados para poder fazer artesanato. Palavra grafia é a representação escrita de uma palavra. Enfim, é o ato de escrever, é o escrever. Vamos para o próximo? Representação é a reprodução por meio de linguagens das artes, como desenho, escultura, pintura e gravura. Enfim, é a ideia que criamos do mundo, de alguém ou de alguma coisa. Aqui temos o projeto da Torre Eiffel, uma fotografia depois dela construída, e aqui uma representação realizada através de desenho. Vamos lá para a ilustração? É uma imagem que é utilizada para acompanhar, explicar, interpretar, acrescentar informação, simplificar ou até simplesmente decorar um texto. O termo também é usado para se referir a desenhos, pinturas, colagens e uma fotografia, por exemplo. Aqui eu trouxe o exemplo uma ilustração da história da Chapeuzinho Vermelho. Também muito conhecido, O Pequeno Príncipe. E uma ilustração de uma lenda folclórica, o lobisomem. Gravura é o desenho feito em superfícies duras, por exemplo, madeira, pedra, papel. Como que é a técnica? Risca-se essas superfícies, fazendo talhos, linhas, arranhões e corrosões. Isso permite a reprodução da imagem, como um carimbo mesmo. Aqui temos o artista fazendo essa corrosão com o estilete sobre a superfície dura, utilizando o suporte da madeira. E aqui fazendo a reprodução de imagem, através desse entalhe na madeira. A palavra gravura também pode ser encontrada como sinônimo de imagem e também ilustração, em alguns textos sobre desenho e sobre arte. Vamos falar um pouquinho sobre materiais de aula. Qualquer papel, mas de preferência o papel sem linhas, a folha sulfite ou a chamex, que o pessoal chama popularmente, ou o caderno de desenho, que também não tem pautas. Aqui o exemplo de um caderno de desenho, folha sulfite e a folha de papel craft. Enfim, o desenho pode ser feito em qualquer papel, qualquer tipo de papel. Vamos precisar de uma cadeira.
Uma mesa com espaço para trabalhar, ela deve estar limpa e organizada para não sujar os seus desenhos, a sua produção, a sua obra, e também que você não precise ficar levantando tantas vezes, interrompendo a sua criatividade ali, para buscar materiais que não estejam em cima da mesa. Vamos precisar de lápis de escrever. Pode também usar a lapiseira 05 e também utilizar o grafite 05. Pincéis de pintura, canetas, régua, cola branca, tesoura de cortar papel e compasso. Importante também que a gente só lembra na hora de desenhar e de pintar, lembra dos pincéis, das canetas, mas também é importante ter o pano, se reservar um pano, um trapo próprio para poder limpar esses pincéis. Borracha branca. Aí fica uma dica, as borrachas verdes e as de outras cores podem manchar o seu desenho, por isso a preferência pela borracha branca e macia. Lápis de cor, giz de cera, copo porta-lápis. Dando prosseguimento aí à lista de materiais, a tinta guache, tinta acrílica, estojo para guardar os seus lápis para não ficar tudo esparramado, caixa de sapato para guardar seus pincéis, tintas, o pano e a régua, pasta ou envelope para guardar seus desenhos para não amassarem. Agora vamos falar um pouquinho sobre materiais alternativos e também de baixo custo. Pode-se utilizar o carvão para fazer esses desenhos sobre a superfície do papel, utilizar terra na pintura, no preenchimento dessas formas, os temperos como o urucum ou o famoso coloral e o açafrão nas cores vermelho para o urucum e o açafrão no amarelo, pó de café com os tons terrosos, clara e gema de ovo numa mistura com água sanitária, colocado dentro de copinhos plásticos, utilizando pigmentos naturais. Uma colher de metal para poder mexer esses materiais. E água. Importante para a utilização da água sanitária, se você é criança, tem que ter o acompanhamento dos seus pais. Nas próximas aulas a gente vai ver como que faz essa mistura para poder adquirir essa cor, esse pigmento em casa com baixo custo. Falar uma curiosidade, o desenho mais caro do mundo veio a leilão, né? Foi de um leilão, foi o esboço da cabeça do apóstolo Rafael. Esse desenho fazia parte de uma das maiores e mais valiosas coleções do mundo e foi vendida por 36,5 milhões de euros em um leilão que durou só 12 minutos. Gente, se for converter hoje esse dinheiro em reais, é cerca de 203 milhões de reais por esse desenho que você está vendo aí. Interessante, né? Vamos à atividade? A atividade dessa semana, a atividade dessa aula, você vai tirar uma foto dos materiais que você conseguiu adquirir e da caixa de sapato. Poste na sala virtual. Lembre-se da importância de ficar em casa nesse momento. Por isso que a gente falou hoje dos materiais alternativos. Dê prioridade aos materiais que você tem em casa. Às vezes na mochila mesmo da escola vai ter muitos desses materiais. Não tem necessidade de comprar material agora com esse contexto de isolamento social. Muito importante a gente se cuidar. Vamos para a revisão da aula? Hoje a gente falou de papel, da importância da arte, a definição de alguns termos, materiais de desenho, materiais alternativos que a gente encontra em casa e também teve a atividade da aula. Essas são as referências que eu utilizei. E muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.